Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. É tarde. Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vimos o itinerário de Jesus, o seu caminhar. Jesus vivendo o seu dia. Ele era incansável na arte de amar o próximo, de encontrar as pessoas. E cada encontro com Jesus era um encontro onde a vida das pessoas mudavam. Como nós estamos lidando com o encontro com o próximo? Conseguimos levar a presença de Deus, a paz, a esperança, a fé? Vamos pedir a graça de que os nossos encontros ao longo desse dia sejam significativos, repletos da presença de Deus. Jesus, em primeiro lugar, ele sai da sinagoga, encontra a sogra de Pedro, que estava de cama, e os discípulos vão contar a Jesus: ela está doente, com febre, acamada. Jesus se aproxima, segura a mão desta mulher, ajuda a levantar, e ela começa a servi-los. Quando nós temos um problema, uma dor, alguém da nossa família precisa de Jesus, nós precisamos de joelhos apresentar a Jesus esta pessoa. Eles logo contaram a Jesus e Jesus intervém. Vamos ter pressa, meus irmãos e irmãs, em apresentar as nossas necessidades, a necessidade dos nossos irmãos e irmãs ao Senhor, para que Ele possa, com a sua mão poderosa, tocar esta pessoa. E o que Jesus faz com a sogra de Pedro, faz com todos nós. Ele ajuda a levantar. Se nós cairmos em qualquer situação de queda, vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude a levantar. Depois, a febre desaparece. Para os padres da igreja, a febre é a concupiscência da carne. São as paixões desordenadas. E é com Jesus que nos levanta da vida de pecado, do prazer pelo prazer, do caminho do erro, da perdição, do fervor das paixões, que nós iremos acalmar essa concupiscência desordenada. Um dos modos de vencer as tentações da carne é exercer a caridade cristã. Ela começou a servi-los. Quem está ocupado para amar a Deus e ao próximo não tem tempo para pecar. Em seguida, alguns doentes e pessoas possuídas pelo demônio são colocadas diante de Jesus
Ele cura de diversas doenças e expulsa o demônio, e não deixava que os demônios falassem. São Cirilo afirma que Jesus manda o demônio ficar calado, para que o veneno que sai da sua boca, da boca dessa má serpente, não atinja o coração humano. Irmãos e irmãs, vamos pedir a Jesus a graça de que possamos perseverar no caminho do bem e vencer as investidas, as armadilhas do maligno. Por fim, Jesus ele vai rezar num lugar deserto para depois continuar evangelizando. Não devemos terminar o nosso dia sem oração. Encontre um lugar à parte para rezar e falar com Deus ao longo deste dia. Você vai ver como o seu dia se torna diferente quando você caminha e reza com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.